Essa discussão pode parecer absurda para muita gente, mas eu acho que cada vez menos você tem esse gargalo que um dia, obviamente, já existiu e você precisa ter realmente esse tipo de debate. Hoje, quem faz mais sentido para a ala esquerda do Atlético? E volto a dizer, para a ala esquerda do Atlético, Lucas Esquivel ou Léo Derek? Porque se você for escalar o Atlético ideal e perguntar para a maioria das pessoas, acho que a grande maioria vai realmente falar que o lateral esquerdo do Atlético, que o ala esquerdo do Atlético deve ser o Lucas Esquivel, porque é um grandíssimo jogador. É um jogador que te oferece uma sustentação defensiva, é um jogador que te oferece uma capacidade de organização de jogo, é um jogador que te oferece uma capacidade de cruzamento muito boa. Ele transita muito bem entre as fases do jogo. Então, na minha visão, poucos cenários poderiam ser assim, desvantajosos, se vocês entendem o contexto da palavra, pro Lucas Esquivel no time do Atlético, ao ponto da gente ver o Lucas Esquivel saindo do time titular do Atlético. O Lucas Esquivel, eu ouso dizer, é uma das poucas certezas do time titular do Atlético, porque para mim é um dos melhores laterais que a gente tem no futebol como um todo. Mas eu acho que nem o Atlético contava com um crescimento tão rápido do Léo Derek. E assim, a gente precisa entrar na questão do modelo de jogo, gente. Não adianta a gente ter um time na cabeça que não conversa com o modelo de jogo do treinador. Porque aí, no final das contas, vai ficar uma parada solta. E aí que eu sempre falo, é melhor? É. É melhor pro atual Atlético? Aí ganha um grande ponto de interrogação. E a situação de Léo Derek e Esquivel é mais ou menos essa. O Esquivel é mais jogador que o Léo Derek. Mas quem faz mais sentido hoje pro time do Atlético? Cara, eu tendo a entender que seja o Léo Derek. Eu tendo a entender que o Léo Derek, ele combina mais com esse jogo reativo que a gente vai ter ao longo da grande parte da temporada. E eu acho que pra gente entender esse debate da melhor maneira possível, é importante a gente trazer um terceiro elemento aqui. E Thiago, quem é esse terceiro elemento? É o Arthur Dias, que também é um canhoto. E assim, pensando na escalação do Atlético como um todo, eu não mexeria no Arthur. Para mim, o Arthur é o zagueiro pela esquerda, o Teran deveria ser o zagueiro central e a gente deveria buscar um zagueiro pelo lado direito. O Arthur é uma joia, com uma ótima saída de bola. Acho que faz um papel muito bem ali de um zagueiro canhoto. Então, para mim, o Arthur é intocável. Então você tira a possibilidade do Esquivel fazer esse papel de zagueiro, que em muitos momentos foi o caminho que a gente teve para ter o Esquivel no time titular. Eu não considero o Esquivel um bom zagueiro. Eu acho que ele tem até algumas boas qualidades, mas eu acho um pouco vulnerável. Principalmente em questões físicas e tal. Não que o Arthur não seja, não, tá? Acho que o Arthur também é, mas até por conjuntura física e tal, estrutura física do Arthur, ela acaba sendo um pouco mais preparada que do. Ela acaba sendo um pouco mais preparada que do Esquivel. Então, como zagueiro, eu descarto e aí fica a concorrência com o ala. Se a gente fosse um time para ter 60% de posse de bola, controlar o adversário, ser um protagonista, ir para cima dos adversários, enfim, eu não teria dúvida que faria todo sentido do mundo a utilização do Lucas Esquivel. Lateral técnico pra caramba, criativo pra caramba. Pode pesquisar aí, eu sempre falei. É um camisa 10 que joga na lateral esquerda. É um camisa 10 que atua em outra função, com a capacidade de organização, com a capacidade de construção, com a capacidade dinâmica que ele dá, que é absurda. Volto a dizer aqui, absurda. Mas o meu time, ele quer recuperar a bola e ele quer acelerar. Ele não quer trabalhar a bola. Ele quer recuperar a bola e ele quer atacar espaço. Ele não quer encontrar o passe perfeito, ele quer pegar a bola e quer se mandar. E a gente ainda tem um detalhe. Se for parar pra pensar o jogo reativo do Atlético, a gente ataca com pouca gente. Então a gente precisa de um jogador que saia rápido da defesa e chega rápido no ataque. Um jogador de velocidade, um jogador com capacidade de atacar o espaço. Deixa eu fechar ali a porta. Então como a gente vai abrir mão do Léo Derek? Me diz, eu acho que não faz sentido. E o Léo Derek não tá dando motivo nenhum pra gente abrir mão dele.
Léo Derick vem fazendo jogos extremamente seguros, ofensivamente e defensivamente. Desde a temporada passada, quando o Atlético dá uma arrancada final ali no Campeonato Brasileiro dos 5 jogos finais de invencibilidade, muita graça ao Léo, pô. Jogador vertical pra caramba. Vira quase um quarto atacante ali do time do Atlético. Porque abria Mendonça de um lado, abria o Léo Derick do outro, e você tinha Viveiros e Julimar por dentro. E assim, no jogo contra o Foz do Iguaçu, cara, criou uma oportunidade absurda pro Viveiros. Contra o Inter, pra mim, um dos melhores em campo. Contra o Coxa, acho que foi bem também. A regularidade do Léo Derick, ela bate de frente com a regularidade do Esquivel, porque o Esquivel sempre foi esse cara, né? Sempre foi visto como esse cara, pelo menos, de putz, o Atlético é um time que essa porta tá foda. Independente do contexto, vai poder contar ali com o Lucas Esquivel, porque ele vai entregar. Só que o Léo Derick também tá sendo esse cara. E digo mais, acho que o Léo Derick, até por um crescimento absurdo, tá sendo mais importante pro Atlético, porque é o cara de mais chegada no último terço. O Esquivel tem capacidade de dar assistência, o Esquivel tem capacidade de fazer ultrapassagem, mas o Esquivel acho que falta um pouquinho do cenário da velocidade, sabe? Eu acho que o Léo Derick, ele tem um traço de Renan Lodge que conta muito a favor dele. Da ultrapassagem, da velocidade, da chegada no fundo, do cruzamento pra trás. O Esquivel é um cara mais do cruzamento intermediário, o Esquivel é um cara mais do cruzamento fazendo essa curva, né? Que também é muito perigoso e que bom que a gente tem armas interessantes para uma mesma posição. Talvez entre Esquivel e o Léo Derick não tem uma resposta certa. A resposta certa seja realmente essa. Cara, um pouquinho um no jogo que faz mais sentido, um pouquinho outro no jogo que faz mais sentido pro outro. Mas no final das contas, eu acho que a maturidade que esse time ele vai ter vai ser a partir da definição de uma identidade. E, cara, pra identidade do Atlético, eu acho que minha resposta final é o Léo Derick. Ah, Thiago, então você venderia o Esquivel? É difícil, cara. É difícil. Como é que, porra, a gente entende um cenário que é pra barrar o Esquivel? Porque, eu volto a dizer, a resposta óbvia talvez seja a utilização do Esquivel. Mas por um modelo de jogo que eu acho que é o nosso principal protagonista, é a nossa principal segurança, por um contexto Série A, a gente vai ter que abrir mão, não vai ter jeito. A gente vai ter que deixar passar, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Então, assim, é uma situação dificílima. E que bom que tem essa dor de cabeça, mas é uma situação extremamente difícil. Não tem como a gente normalizar a barração de Lucas Esquivel de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Mas o Léo Derick tá fazendo por onde? E aí, bicho? Desculpa. É aquela velha história. O campo fala. E o campo tá falando a favor do Léo Derick. Não tem pra onde a gente correr nesse sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.